Boa noite. Quem está aqui falando é o professor Patrício, né? Sou professor de vocês em estatística, introdução à estatística, este semestre de 2024.1, né? E já estamos estudando os assuntos da segunda quinzena, né? Na primeira quinzena, o material foi um material apenas de leitura, no qual você tinha que ler as diferentes definições que estavam ali de o que era estatística, os diferentes tipos de estatística, o que era uma amostra. E, em cima disso, você tinha que responder um questionário, né? Estava ali online. A princípio estava com alguns probleminha que não apareciam as questões, mas eu corrigi. E aí vários de vocês responderam, né? E agora então estamos estudando nessa segunda quinzena três assuntos que são os que ajudam, vamos dizer assim, a organizar os dados, certo? Você, quando vai fazer uma estatística, um estudo estatístico, você vai compilar, vai juntar uma série de dados relacionados com a pesquisa que você está fazendo, né? E aí, então, o interessante é você poder, então, organizar esses dados para, com eles, você poder extrair alguma informação que pretende conseguir, né? E, então, em cima disso, é que você vai utilizar alguns métodos, né, de organizar os dados, certo? Os mais simples, os que mais são conhecidos, são as tabelas e os gráficos, né? Então, isso que eu vou começar falando hoje, certo? Falando sobre as tabelas e gráficos. E na próxima aula, amanhã, então, a gente falaria um pouquinho das unidades de estatística que aparecem por aí, certo? E talvez esclarecer algumas dúvidas. Também, se agora, no momento que eu estiver falando, você tiver alguma dúvida, se faz um sinal aí, levanta a mão, bota no chat aí alguma pergunta e eu estaria vendo se posso responder, tá certo? Aí eu fico vendo aí se você tem alguma dúvida, né? Alguma ingressão na conversa? Certo. Só, não tem, por enquanto não está com dúvidas, ok. Só me avisar aí se tem alguma dúvida, eu vou ver pelo chat aí que você quer perguntar alguma coisa. Então, primeiro assunto que estamos estudando, esta quinzena, são as tabelas, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera para que enfoque bem. Dá para ver aí? Consegue ver? Sim, professor. Então, são as tabelas que o primeiro assunto que eu passei para vocês é entender, certo? E ser trabalhado. As tabelas é uma construção que você faz em um quadro que tem uma certa nomenclatura, certo? Que é importante você ter consciência de como construir essa tabela para que possa fornecer todas as informações que são necessárias, né? Então, os elementos que formam parte da tabela, certo? Como você pode ver aqui, e que também está no slide que está postado no APA, né? Primeiro é o título, certo? Que deve responder a três perguntas, né? O que é, certo? Que é o fato a que se refere a tabela, onde, que é o local onde foi feita essa pesquisa, né? Ou se refere a que lugar, e quando, certo? Porque o tempo, a época em que foi feita essa pesquisa, que se foram recolhidos esses dados, certo? Depois vem o cabeçalho,
que é o título que tem cada coluna que faz parte da tabela, certo? Que indica algum assunto que você está representando em cada parte da coluna, né? Depois vem o corpo, né? Que ele é formado por linhas de coluna, né? Que forma aquela tabela, certo? E aí, então, com as linhas e as colunas, tem o cruzamento dos dados que você vai colocando, certo? Normalmente, a primeira coluna à esquerda é o que chama-se da coluna indicadora, onde você vai colocar os diferentes itens da sua pesquisa, né? Dependendo do assunto em questão que você está se referindo, né? A célula ou casa, né? É o cruzamento entre uma linha e uma coluna, certo? Então, quando você está com a sua tabela com as colunas e as linhas, não? Então, cada quadradinho que aparece seria, então, uma célula, né? Onde você vai colocar a informação correspondente à sua pesquisa, né? Importante sempre que no rodapé, que é a parte de baixo da tua tabela, sempre apareça a fonte de onde você extraiu a informação, né? Muitas vezes, quando estamos estudando os assuntos, né, a gente tenta preparar um exemplo específico. Então, quando não tem uma tabela que a gente está criando da imaginação, então você coloca essa fonte fictícia, por exemplo, né? Porque, em realidade, é um assunto que você está apenas criando para o momento do exemplo, certo? Não é algo que foi extraído da realidade, certo? E, às vezes, acontecem algumas informações que são importantes você destacar, assim, algo como um asterisco ou coisa assim, que são notas ou chamadas, certo? Que um dado específico que talvez não faz parte da tabela em si, de toda a informação da tabela, mas é algo que você quer destacar de algum dado interessante, né? Certo? Então, são as famosas notas ou chamadas, certo? Aqui, você então pode ver um exemplo de uma tabela, né? Onde aqui em cima você tem aqui o título, certo? Que diz população brasileira residente. Então, esse é o fato, certo? Com 15 anos e mais, certo? Segundo o estado conjugal. Então, até aí você finalizou o fato, certo? Então, é a população brasileira, portanto, essa pesquisa está sendo feita no Brasil, certo? De 15 anos ou mais, certo? E o que você está verificando é o estado conjugal da pessoa, certo? E está de acordo com o censo demográfico, ou seja, o do IBGE, né, que ele faz o censo demográfico, em 1980. Então, você está respondendo tudo o que a tabela está dizendo. Diz Brasil, que é o local, o fato é pessoas com 15 anos ou mais, e qual é o estado conjugal da pessoa, certo? E no ano, que é o tempo, né, no caso, 1980. E aí, então, você vai fazer aqui em cima o cabeçalho, né? Que seria, então, o título que tem cada coluna, certo? Então, aí, você foi separado pelo estado conjugal, certo? Com que frequência aparece e o percentual em relação a toda a população, certo? O percentual sempre se calcula em relação ao todo, né? Ou seja, todas as pessoas com mais de 15 anos que tem no Brasil seria o 100%, certo? E então aí, de acordo com a informação que você vai tirar desse total, a porcentagem correspondente. Então, como refere-se ao estado conjugal, então este é o que se chamaria uma tabela específica, porque você está falando de um assunto que é o estado conjugal da pessoa, tá certo? Então, você chamaria de uma tabela específica, e na qual você vai separa aqui, então, em solteiros, casados, separados, vivos e sem declaração.
Quem faz a separação, ou quem prepara essa parte aqui dos itens, é a pessoa que está fazendo a pesquisa, né? Então, vamos dizer que não tem interessado aos viúvos. Então, você poderia simplesmente dizer solteiro, casado, separado. Entendeu? Então, quem prepara essa parte é você. Onde, claro, é importante que apareçam ou estejam todas as informações que você realizou na pesquisa, né? Aí, então, são colocadas aqui os dados, a frequência, quantos são solteiros, quantos são casados, ou que estão separados, viúvos sem declaração, certo? A porcentagem aqui. E aqui, por exemplo, você vê que tem uma nota, ou uma chamada, certo? Aqui está sendo feita uma observação. Estão computados como separados ou desquitados e os divorciados, certo? Então, aqui nesse grupo, dos separados estão incluídos, né? Todos os separados, desquitados e divorciados, certo? Estão incluídos no item, na terceira linha, certo? E aqui também tem uma chamada que está dizendo, por exemplo, está nos solteiros, está incluindo as pessoas solteiras vivendo em união consensual estável. Então, as pessoas que não são casadas, mas vivem em união estável, estão sendo tiradas dessa parte de solteiros. Porque, pela lei agora, a pessoa, se tem uma união estável, entre aspas, considera que está casada, né? Então, é reconhecido assim, como se fosse um casamento, porque é uma união estável. Há muito tempo estão juntos. Então, não se pode considerar como solteiro. Então, por isso que é uma chamada aqui, uma observação em relação ao grupo de solteiros. Então, essas são o tipo de chamadas ou observações que você pode fazer, né, dos assuntos na sua tabela, certo? E aqui observa que no rodapé está aqui a fonte do IBGE, que foi extraída em 1978, certo? Aí se extraiu a informação relacionada a 1980, certo? Claro que o IBGE faz essas pesquisas e vai juntando os dados, aí então você faz essa consulta. Ok? E aí então, você tem a tabela e de acordo com o tipo de tabela que você vai fazer, vai receber um nome a mais, certo? Para você poder identificar essa tabela. Aquilo que são chamados das séries estatísticas, certo? Então, uma tabela ou série temporal ou histórica, ou cronológica, também chamada, é quando dá ênfase, ou a pesquisa foi feita durante o tempo, durante o longo do tempo, ao passar dos anos, ao passar dos meses, certo? Durante bastante tempo, você fez uma pesquisa e é o que te interessa saber. Como aconteceram as mudanças, ou que dados você obteve durante o tempo da pesquisa, certo? Os diferentes anos que foi feita essa consulta, né? Então, é o que chama-se série cronológica. Então, o ênfase nesse tipo de tabela é você ver as diferentes informações que você tem ao transcorrer do tempo, certo? Então, essa variação pode ser em anos, em meses, em uma semana, depende. A quantidade de tempo é assim, variada, certo? O importante é que você está dando ênfase ao tempo. Então, quer dizer que na coluna à esquerda, onde você coloca as diferentes partes da sua pesquisa, né, que você vai separando as informações, para colocar os dados nas colunas seguintes, né? Então, aqui você vai colocar a variação de tempo, porque é uma série cronológica, ou temporal ou histórica, certo? Então, aqui o número de anos, ou meses, o que for, e aqui então você coloca diferentes valores da variação do tempo. Por exemplo, você fez uma pesquisa desde 2020 para cá. Então, você vai colocar 2020, 21, 22, 23, 24. Certo?
por exemplo, aumento da temperatura aqui no estado, ou quantidade de chuvas, certo? Então, você fez uma consulta de quanta chuva caiu, né? Você vai no centro meteorológico e ele te fornece essa informação de quanta chuva caiu em 2020, 21, 22, 23, 24. Então, aí aqui você coloca a quantidade que você recebeu e baixa de onde você obteve essa informação, tá certo? Então, isso é o que chamaríamos uma série ou tabela cronológica, né? Normalmente chamada cronológica. Como aqui tem um exemplo, né? Número de casos de dengue, certo? No Brasil, entre 2000 a 2013, certo? Aqui é no Brasil todo, certo? E aí, então, você vê que está indicado todos os anos na tabela, certo? E o número de casos que você obteve, né? E aqui está informando a fonte claramente aqui embaixo, certo? Que foi extraído de um link, certo? Uma pesquisa foi feita na internet, né? Onde você indica aí em que dia que você acedeu à informação. No caso aqui, essa informação foi obtida no dia 17 de junho de 2015, certo? E aí, então, você fornece todas as informações que necessita a tabela, certo? Isso que é importante quando eu veja como você fez a tabela, eu quero olhar são essas coisas, né? Se o título tem fornece toda a informação que é importante, dependendo do tipo de tabela, se é cronológica, se é específica ou qualquer outro tipo que eu peça, aí então você estaria observando isso, e está a fonte, certo? Inclusive, você pode até fazer a tabela no Word, né? No Word, tranquilamente, ali, não precisa você fazer na mão, pode fazer tranquilamente ali no Word, você coloca o título, tudo é possível fazer lá, certo? Não tem que ser necessariamente feita à mão, né? Aunque também na mão você pode fazer perfeitamente. Outro tipo de tabela ou série é a série geográfica, tá certo? Ou territorial ou de localização, certo? Essa série dá ênfase a um local onde você está fazendo a pesquisa, certo? Em que local você fez, certo? No caso aqui, oi. No meu celular não está aparecendo tela cheia. Não sei se é apenas... Como? O meu não está aparecendo tela cheia, só está aparecendo a tela minimizada. O seu aí, essa apresentação. Não tem problema não, colega, porque eu estou gravando. Aí então vai... Então vai aparecer... Olha só, deixa eu ver o que aconteceu aqui agora, o que eu fiz aqui. Não tem nada não. Vou deixar assim. Vou fechar o chat aqui. Porque você limite-se a perguntar coisas do assunto, tá certo? Outra coisa você coloca no chat aí. Então, o que estava falando, agora explicando sobre a série geográfica. Neste caso, como estava dizendo, a série geográfica dá ênfase ao local, né? Lembra de que quando falei do título da tabela, o título tem que responder três coisas que eu disse para você, que tem que aparecer no título. É o fato, o local e o tempo. Pois este tipo vamos dizer assim, assunto, né? Que você tem que explicar no título, que você tem que fazer aparecer no título, exatamente o fato, o local e o tempo são os itens que vão também dar nome às diferentes tipos de tabelas, né? Se
damos ênfase ao tempo, então vamos chamar de série cronológica. Sim? Se nos preocupamos com a região, o local, certo? Vai ser uma série geográfica. E se estamos verificando algo específico, um fato, aí então é uma série específica, certo? Como um exemplo das pessoas que foram consultadas sobre o estado conjugal dela, certo? Né? Então, primeiro temos essa série cronológica, depois a série geográfica que estou falando aqui. Neste caso, o ênfase como é dado à região, o local em si, certo? Então, a primeira coluna, que é onde você separa os itens da consulta, você vê que está separada nas diferentes regiões do Brasil, né? Sul, centro-oeste, norte, nordeste e sudeste. Certo? E aqui aparecem, então, os casos de Covid no dia 6 de julho de 2020. Certo? Então, nesse dia foi feita a consulta e a fonte é esse site aqui, né? Do covid.saude.gov.br. Ok? Depois, então, como eu estava falando para você, temos a série específica, né? Ou categórica ou qualitativa, né? Onde você dá ênfase ao fato. Certo? Dá ênfase ao fato. Por exemplo, o tipo de rebanho brasileiro que existe na região sudeste do Brasil em 2020. Então, aqui está separando-se por espécie de tipo de animal que se faz a criação, né? Criação de rebanhos, né? Então, por exemplo, bovino, certo? Bovino seria das vacas, né? Ovino das ovelhas, caprinos das cabras, não é isso? E suíno dos porcos, né? Então, você consultou esses 4 tipos de rebanho, né? E a quantidade que aparece aqui, fonte IBGE, certo? Na região sudeste. Então, aqui você vê que não está especificando em que lugar do sudeste que está feita, onde que aparecem onde estão localizados esses rebanhos, né? Simplesmente interessado na quantidade de cabeças em cada rebanho que existe, né? Naquela região, certo? Beleza. Depois temos a série mista ou composta, que é quando tem mais de uma entrada, certo? Quando uma tabela tem uma entrada que chama-se dupla, então você pode fazer ainda, construir essa tabela, certo? Onde você vai ter informações tanto pela linha como pela coluna, certo? Você vai ter diferentes itens separados aqui na linha e na coluna que vão formar a tabela. Por exemplo, aqui, né? Número de vítimas em acidentes nas 5 regiões do Brasil, nos anos 91 a 92. Certo? Então, aqui você tem várias entradas, né? Por isso que chama-se que é uma tabela mista, né? Primeiro aqui a região, certo? Então, aqui você está dando ênfase à parte geográfica, correto? Depois aqui, em cima, você está sendo específico, porque está separando no fato, vítimas fatais e vítimas não fatais, certo? E em cada coluna das vítimas fatais e não fatais, você está dando ênfase à parte temporal cronológica, separando ano 91 e 92. 91 e 92. E aí você vai ter, depois você vai preencher a tabela. Tá certo? Então, às vezes você, quando você faz uma pesquisa,
É muito comum que aconteça isso, que você tem várias informações que você vai juntando, certo? Então, que você quer fazer uma tabela geral com tudo o que você conseguiu né, obter da informação. Então, é possível então você criar uma tabela que é chamada uma tabela mista, né, onde você tem ênfase nas informações, tanto na coluna como na linha, tá certo? Não é apenas assim na coluna como estávamos vendo na série cronológica, na temporal ou na série específica, certo? Que foram as 3 anteriores. Aqui então você tem ênfase aqui na região e aqui podíamos pensar tanto na cronológica como específica aqui desse lado. Aqui geográfica, perdão, desse lado está dando ênfase à informação geográfica e desse lado específica ou cronológica. E aí então você pode colocar a informação por ambas partes, né? Certo? Então isso é o que chama-se uma tabela do tipo mista, ok? Na lista de exercícios que eu passei para você, na parte de tabelas, que é a partir da questão 5 em diante, né, da questão 5 em diante, então aí eu estou, inclusive, já te dizendo o tipo de tabela que eu estou querendo que você construa, né? Na primeira eu digo, faça uma série cronológica. Então aqui eu estou querendo que você construa uma tabela dando ênfase ao tempo, correto? Depois, embaixo diz, faça uma série mista, com ênfase na parte geográfica, ou seja, a coluna do lado esquerdo, então vai ter a informação geográfica, certo? E na parte da linha em cima, onde seria o que chamamos de cabeçalho, né? Ali então seria a outra informação que tem aqui, que é temporal, né? De 2012 a 2015, certo? Aí então tem um montão de dados aí para você montar sua tabela. Na questão 6, uma série específica, porque está falando da quantidade de cursos, certo? Então, por isso tem uma série específica aí, nessa questão 6. Na letra B, também normalmente uma série mista, dando ênfase, neste caso, à parte cronológica. Ou seja, na coluna que está à esquerda, você vai dar ênfase ao tempo. E depois da linha no cabeçalho, a outras informações que tem aí. Certo? Diz aí, média de anos de estudo da população no estado da região sudeste do Brasil. Pronto, está aí. Na 7A, na série geográfica, ou seja, aqui você tem que dar na coluna que está à esquerda, a primeira coluna, tem que dar ênfase ao local, certo? Onde foi feita a pesquisa, né? Aqui diz assim, em alguns estados do Brasil, diz assim, em alguns estados do Brasil. Então, aí está especificando quais são os estados, certo? E na 7B, uma série cronológica, novamente. Certo? Tá? Então, na coluna que está à esquerda, a primeira coluna, você tem que dar ênfase ao tempo, certo? No caso aí, está dizendo de 91 até 95. E aí, então, você tem que ir colocando esses dados, certo? Essas informações. Alguma dúvida sobre as tabelas? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre... Professor, explique a questão 3, por favor. Como? A questão 3 da atividade. A questão 3 não tem a ver com tabela.
Na questão 3, você não tem que montar uma tabela. Na questão 3, você tem que preencher a tabela. Certo? Esse preenchimento da tabela, eu expliquei, isso está explicado na parte sobre porcentagens e unidade que eu vou falar amanhã, tá certo? Certo. Mas no caso da questão 3, especificamente, a tabela já está construída, certo? Você vê que na tabela está escrito assim, produção de ferro, que é o fato, da empresa A, certo? Esse é o fato. Nos anos 1990 a 97, certo? Então, estamos supondo aí que essa empresa é uma empresa brasileira, né? Então, estamos aí falando da produção de ferro, seria o fato, empresa A, o local, né, no Brasil, a empresa A no Brasil, porque tudo hipotético aqui. Nos anos 90 a 97. Esse aí é o tempo, certo? O valor está em toneladas, a fonte é fictícia, certo? Então, é uma questão inventada. E aqui está a produção nos anos. Então, aqui nessa questão 3, o que você tem que fazer é preencher as outras duas colunas. Certo? Tem um exemplo feito tanto naquela questão de unidades, como nos exemplos que eu deixei de revisão para vocês, tem uma questão resolvida sobre isso, né? Deixa eu mostrar aqui. Exercício resolvido. Revisão, não. Agora aqui não sei onde está isso. Aqui. Você tem acesso à sala do ABA, do cigarro? Tem acesso à sala do ABA? Sim. Sim, então, senhor. Na sala do ABA, eu deixei lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou aqui. Vou abrir aqui rapidamente minha sala. Então, aqui, na quinzena 2, tem um assunto que diz assim: soluções dos exercícios de revisão 6 e 7. Certo? Então, os exercícios 6 e 7 de revisão, exatamente, um deles é exatamente uma tabela para preencher. A questão, não, mas já inclusive eu resolvi essa questãozinha está no vídeo. Melhor ainda. No vídeo. Porque no vídeo que eu deixei postado, estão resolvidas até a questão 5. Por causa do tempo, eu não resolvi as outras questões, certo? Mas no vídeo que eu deixei postado também, que está no cigarro, aliás, no ABA, tem um link que diz aí, solução dos exercícios da revisão 2, certo? Quando clica você ali, você vai encaminhar a um vídeo que está no meu canal de YouTube, certo? Onde eu resolvo, que uma aula assim como essa que eu fiz aqui, estou fazendo com vocês, mas foi na turma do ano passado, que é de estatística, certo? Então, para essa turma, eu preparei essa questão de revisão e fiz essa aula, certo? Evidentemente que dá a mesma coisa fazer isso agora com vocês. Então,
como não era, entendi que não era necessário fazer de novo essa aula, porque é a mesma coisa que você pegar e assistir aquele vídeo que já foi feito, entendeu? Basta você pegar as questões de revisão que eu postei já na sala do SIGA, exercício de revisão 2, é o que fala. E ali, então, na questão 4, é exatamente uma questão idêntica ou parecida à questão que você está me consultando, a questão 4. E depois, é isso mesmo. Só que aqui, a diferença dessa questão para a outra é que aqui bueno, as informações são outras, porque em realidade, nessa questão 3, que é a evolução da empresa por ano, né? Cada ano, não é isso? Aí então você toma como ano base, no caso, 1990, certo? Essa é uma primeira forma de calcular essa coluna, ou se não, como base móvel. Eu faço isso no assunto de unidades de estatística, certo? Aqui tem uma... Aqui no meu não está aparecendo o slide, professor. Exemplo 2, certo? Você está sem mostrar o slide aí, né? Agora... Esse aqui, dá para ver o slide aí? Não dá de ver muito bem não, professor, porque ficou assim meio distante, não dá de ver bem. Sim, tudo bem. Conseguem ver aí? Alguém está vendo bem? Perfeito. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Tá. Então, ali tem unidade estatística e razões, certo? Então, se você vai andando até o exemplo 2, aqui tem um exemplo parecido, bem parecido com o que estou pedindo na lista, na lista de exercícios, né? Diz assim, aqui de produção metalúrgica em toneladas no ABC Paulista de 1980 a 86, como ano base 1980. Então, aqui eu vou preencher essa tabela, essas duas colunas do lado aqui. Essa coluna e esta, né? Então, aqui você tem os anos, a produção, e aqui eu vou usar como ano base 1980, e aqui a variação percentual, que é quando você usa a base móvel, que chama. Certo? E nos slides seguintes, eu estou fazendo os cálculos de todas dessa conta. Certo? Então, aqui ano base, e aqui estou fazendo os cálculos, certo? Qual é esse slide aí, professor? Isso aí Tabelas, é relacionado com unidades estatísticas e razões. Tá. É o exemplo de número 2, certo? Que está no slide, a partir do slide número 11. Certo? Aí eu faço essa conta e vou preenchendo essas informações, certo? O nome do documento, meninas, quando eu baixei, apareceu unidades e razões. E depois diz assim, na tabela número 3, observa que na tabela 2, somente estou usando como ano base 1980, certo? Depois, seguinte, tem a tabela 3.
que é a mesma tabela anterior, só que eu vou preencher aqui no meio a base móvel. Tá certo? Aqui é só a variação percentual relacionada com os dados que eu estou tendo aqui. Tanto na tabela 2 como nessa tabela 3 aqui. Na tabela 3, eu estou usando a base móvel. O que estou querendo na lista de exercícios que eu passei para vocês é que você não precisa colocar essa variação percentual. Basta você preencher uma coluna com a base fixa, no caso é 1990, e depois outra coluna com a base móvel, certo? E aqui, no slide número 16, estou pedindo para fazer a base móvel, e nos slides seguintes eu faço o cálculo. E coloco os dados aqui na tabela, nessa coluna, tá vendo aqui? Essa é a coluna que me interessa, que é a coluna da base móvel. Para a tabela 3. E na tabela 2, aqui está preenchido também, certo? O ano base para o ano base de 1980. Então, você tem que olhar para esse exemplo, como que eu preenchi essa coluna do meio, certo? Tanto para a tabela 2 como para a tabela 3, e responder assim a questão de número 3 que está na atividade. Tá certo? Por isso que eu não falei nada dessa questão 3, porque essa questão 3 não é fazer uma tabela. A questão 3 é você preencher essa coluna com a base de 1990, que é o primeiro ano aqui em cima, e depois a outra coluna com a base móvel. Tá certo? Então tem que olhar naquele slide de base de unidades e ver o exemplo da tabela 2 e da tabela 3, como foram calculadas a coluna do meio. Tá certo? Naquelas duas tabelas. Ok? Mais alguma dúvida sobre tabelas, então? Escuta, quem não esteja conseguindo, fazer as tabelas. quem não esteja conseguindo ver bem a transmissão agora, não se preocupe com isso, porque eu estarei dispondo no grupo do WhatsApp o link da gravação da transmissão que está sendo feita agora, tá certo? Estou gravando a aula, tá certo? Então, depois eu vou dispor, então, o link para que você possa aceder à gravação, certo? E aí, então, claro, você faz um download, se quiser, da gravação e vai vendo os pontos que mais interessam para tirar dúvidas, entendeu? Qualquer coisa, pode ainda botar no grupo novamente, no WhatsApp. Aí qualquer dúvida que ainda continue existindo sobre os assuntos que tem que você responder na lista, né? Ok, então agora vamos passar para o outro tema que você tem que também responder, né, nessa lista de exercícios, que são os gráficos, né? Certo? Os gráficos, né? Então, primeiro, a gente discutiu uma maneira de você resumir os dados, as informações que foram recolhidas, que foi através da tabela, né? Então, na tabela, você organiza as informações, certo? Para você ter uma melhor visão do que você conseguiu encontrar como informação, correto? E agora, então, você vai começar a interpretar esses dados, certo? Então, a primeira maneira de você interpretar esses dados é através dos gráficos, certo? Então, você constrói a tabela e agora o passo seguinte é você pegar essa tabela e usar essa tabela para construir gráficos, certo? Que te forneçam informações ou te deem alguma ideia
do que aconteceu com a evolução do assunto que você está pesquisando, né? Certo? Como que evoluiu esse assunto, o que aconteceu com essa informação que você tem, certo? Então, o gráfico estatístico também tem uma nomenclatura importante, tem que ter, certo, uma estrutura parecida assim com a tabela. É necessário que você, certo, também tenha esse teu gráfico, simplicidade, clareza, que sejam verdadeiros os dados que você coloca, certo? E alguns tipos de gráficos que tem como diagramas, gráficos polares, cartogramas, pictogramas. E agora, sim, com o avanço da tecnologia e de todo esse aparato gráfico e software que tem aí, então existem inúmeras maneiras de você expressar as informações, certo? Assim, não tem mais limite para isso, certo? Você pode imaginar tanta coisa aí. Então, aqui eu vou falar de alguns tipos de gráficos, certo? Que são os mais utilizados, certo? Não quer dizer que são os únicos, certo? Mas os que mais utilizados e também são mais simples de você entender rapidamente, certo? Como são feitos. Então, primeiro é o gráfico de linha ou de curva, né? Certo? Ou chamado também de poligonal, certo? Então, é uma linha que vai unir os pontos que você trouxe da sua tabela para o diagrama, certo? Então, aí você vai ter um eixo X e um eixo Y, onde você vai distribuir suas informações, dependendo o que vai ser o X e o que vai ser o Y, certo? Você que decide, né? Normalmente, o que acontece é que no eixo X, você coloca as informações referentes à coluna da esquerda da tua tabela. Normalmente é o que se faz, certo? O eixo Y, ou seja, o eixo que está aqui embaixo, na horizontal, certo? Ele indica, certo, os itens que aparecem na tua tabela, que está na tua coluna da esquerda da tabela. Tá certo? Você coloca aqui. E agora, dependendo dos dados que você tem, então você coloca esses dados no eixo Y, que é na vertical. Aqui na vertical, certo? Você vai colocar os dados. Então, por exemplo, aqui temos uma tabela que está informando a produção brasileira de óleo de dendê, certo? Entre 1987 e 92, certo? Produção brasileira, ou seja, o local é o Brasil, o fato é a produção de óleo de dendê, e entre os anos 87 e 92. Então, você chamaria essa aqui de uma tabela cronológica, porque você está indicando a produção nos diferentes anos. Você vê que a Agropalma é a fonte onde você teve a informação, e aqui, então, a quantidade em milhares de toneladas da produção, certo? Então, quando você faz o gráfico, esse gráfico também eu fiz no próprio Word, né? No Word, você tanto pode fazer a tabela, como a partir da tabela construir o gráfico, certo? É bastante simples você entrar no Word e fazer a tabelinha e depois pedir para fazer um gráfico dessa tabela. Muito fácil de fazer. E o que eu fiz depois aqui foi só mudar o tipo de espessura da linha, né, para que ficasse mais nítido. Coloquei essas linhas como se fosse uma graduação embaixo. Essas coisas você pode fazer ali, olhando no Word, tem diferentes itens, né, quando você pede para fazer um gráfico, aí tem muita coisa que você pode escolher. Então, eu observo aqui embaixo, então, como eu estava falando, né, você tem aqui na coluna esquerda, certo, a separação de você está fazendo uma tabela cronológica, né, uma série cronológica aqui, os diferentes anos. Então, no teu gráfico, aqui no eixo X, certo, aqui embaixo,
exatamente aparecem as informações que estão na coluna esquerda, certo? Então, ano 87, 88, 89, 90, 91, 92, certo? E aqui, então, o próprio programa faz essa divisão, essa separação aqui, de 10 em 10, no caso, milhares de toneladas, ele já coloca isso tudo, né? E até você pode entrar aqui no gráfico, quando te aparece, você pode entrar no gráfico e mexer um pouquinho nas coisas, ajeitar, eu ajeitei o nome, coloquei alguma coisinha assim para que fique mais bem feito o gráfico ou que fique de acordo com as informações que eu quero que apareça, certo? Às vezes ele coloca alguns trazinhos aqui, dizendo que a cor, que significa essa cor, essas coisas aqui, então a gente pode ir tirando essas coisas para que fique mais limpo, né? O gráfico não fique com tanta informação, às vezes que fica assim muito poluído e você não entende o que está sendo falado, né? Então, o gráfico, quais são os elementos que tem que ter o gráfico? Um título, certo? Observa que o mesmo título da tabela, tá certo? A fonte tem que estar aqui no rodapé também embaixo, correto? E aqui então, na vertical, onde está gravado os diferentes valores que você vai encontrar da sua informação, e aqui está dizendo, certo? O que significam esses valores? No caso aqui, milhares de toneladas, certo? E como estou falando aqui, nessa parte de baixo aqui, no eixo X, né? Você tem os dados correspondentes à coluna da esquerda da tua tabela, né? E aqui então, como em 87 era mais ou menos 40, né? O que diz, né? Quais eram os dados, né? Quase 40, né? 39.3, 39.88, 53 no ano 89, 65,90, 69,91 e 59,92. Então, em cima disso, a gente constrói a tabela. Está vendo aqui? Então, esses pontinhos são os correspondentes ao valor que você tem em cada ano. E como é um gráfico de linha ou de poligonal, então você une por uma reta cada ponto, tá certo? Então, como são pedacinhos, são segmentos de reta, pedacinhos, então você chama de poligonal ou de gráfico de curva, certo? Então, é isso aí que você tem que saber fazer. Correto? Também existem os chamados gráficos de coluna ou de barras, certo? Então, normalmente, o gráfico de coluna, certo? Que está aqui, são retângulos que têm a mesma base, certo? E a altura corresponde ao valor que você tem, certo? As barras também são retângulos, certo? E tem a mesma altura e comprimento. Só que, normalmente, as colunas você considera na vertical, certo? E as barras você considera na horizontal. Certo? Então, aqui um exemplo 2. Então, uma tabela sobre a produção de carvão mineral bruto. Certo? Então, produção brasileira de carvão mineral bruto. Então, uma série específica. Não, porque de 89 a 92, é cronológica. O fato é produção de carvão mineral bruto. Onde? Brasil, né? Produção brasileira. De 89 a 92. Então, série cronológica. Estou dando ênfase aos anos, né? 89, 90, 91, 92. Fonte, Ministério da Agricultura, certo? E aqui, então, se a gente faz um gráfico de coluna, certo? Novamente aqui embaixo você vê, cada coluna representa o ano, certo? Que foi feita a pesquisa, certo? E vai até a altura correspondente em milhares de toneladas, certo? Um pouquinho acima de 18 mil toneladas, ou seja, aqui seria 18 milhões de toneladas, porque
é 18 mil milhares, né? Milhas de toneladas, certo? Aqui está um pouquinho acima de quase chegando a 12, seria 11 e pouco, né? Aqui acima de 10, um pouquinho. E aqui entre 8 e 10, seria 9 e pouco, né? O dado que você tem, certo? Também tem a fonte aqui embaixo, né? Você vê? O título do gráfico, mesmo título da tabela. E agora aqui, com a exportação brasileira, um gráfico de barras, né? Então, qual é a diferença do gráfico de coluna para o gráfico de barras? É que no gráfico de coluna, as informações da coluna da esquerda da tabela estão no eixo X, certo? E os dados da evolução estão na vertical aqui no eixo Y. Quando você vai fazer um gráfico de barras, então aqui no eixo Y estão os dados da coluna da tabela e aqui no eixo X está a evolução que você encontrou, os valores. Então você vê que na barra é uma coluna, mas está na horizontal, deitada, certo? Com o crescimento da coluna correspondente ao valor, certo? Então, a tabela que estamos usando é esta aqui anterior. Exportações brasileiras em março de 95, certo? E aqui está, esta é uma tabela geográfica, porque está dando ênfase a alguns estados do Brasil, certo? São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Então, aqui é uma série geográfica, certo? Aqui está em milhões de dólares, certo? A exportação que foi feita em março de 95, certo? A fonte é CSEX. E aí, então, você vê, São Paulo teve uma exportação de 1 bilhão 200 milhões de dólares, certo? Em exportação. Depois vem Minas Gerais, com quase 500 milhões de dólares, certo? E assim por diante. Né? Um pouco mais de 500 milhões de dólares, certo? Aqui você vê Rio Grande do Sul, um pouco mais de 300 milhões de dólares, certo? E assim por diante. Então, se eu te peço para você construir um gráfico de barra, as barras têm que estar, assim, são colunas na horizontal, deitadas. Um gráfico de colunas, as colunas são na vertical, tá certo? Então, a diferença mais importante está aqui, né? Que quando você faz nas colunas, certo? A informação da coluna da esquerda da tabela para a coluna está aqui no eixo X, certo? E para as barras está no eixo Y, correto? Essa é a grande diferença entre coluna e barra. Ok? Depois temos, assim, muitas vezes, especialmente quando você tem uma tabela mista, é possível você fazer um gráfico de barras múltiplas, certo? É bastante interessante você usar esse método de colunas ou barras múltiplas quando você está com uma série mista, né? Aí, por exemplo, certo? Você vê que tem várias entradas, tem duas entradas, exportação e importação aqui, é algo específico, e aqui tem uma variação em anos, né? Então, é uma série mista, certo? Tem exportação e importação, são informações que você quer desse lado, e aqui uma variação cronológica, certo? 89, 90, 91, 92, 93. Então, essa tabela é interessante você usar, já que é mista, é interessante você usar múltiplas colunas, né? E aí, então, você tem isso. Então, 89, você tem a exportação, e aqui, então, o importante é você indicar, como são várias colunas, indicar o que significa cada cor, né? Então, a cor azul para a exportação e a cor vermelha é para a importação, né?
Aí, então, você está indicando, certo, para o ano 89, 90, 91, 92 e 93. Você está dando as duas entradas, que a coluna, observa que a tabela, no ano 89 tem duas entradas, exportação e importação. 90 também duas entradas. 91, etc. assim. Então, como você vai resumir isso? Então, como tem várias entradas em cada coluna, então é interessante você usar essa condição múltipla aqui. Certo? Que aqui, como tinha duas entradas, então são duas colunas em cada uma, mas podiam ser mais, certo? Dependendo do tipo de tabela mista que você tem. Ok? Outro tipo de gráfico bastante usado, bastante utilizado, é o gráfico de setores ou o gráfico de chamado de pizza. Essa hora que já está pensando na janta, você? Então, podíamos pensar nesse gráfico de pizza, né? Pizza. Uma pizza de calabresa, né? Que eu gosto bastante. Certo? Então, qual é a ideia? Nesse gráfico de pizza, você vai ter sempre que pensar no 100%. Certo? 100% vai ser a população toda. E aí, então, cada informação que você tem representa uma porcentagem. E essa porcentagem que é a que você tem que adequar ao gráfico, né? Certo? Então, você tem que fazer alguns cálculos para fazer esse gráfico, né? Então, a tabela aqui está dizendo rebanho suíno do sudeste do Brasil, certo? Então, o fato é o rebanho suíno, quantidade de rebanho suíno. Local, sudeste do Brasil. No ano 92, ponto IBGE. Então, aqui temos diferentes estados, certo? Então, aqui uma série geográfica, certo? Porque está dando ênfase aos diferentes estados. No caso aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então, aqui você tem o total. Aqui você, quando você vai fazer o gráfico de setores ou de pizza, né? Então, é importante você ter o total. O total vai representar o 100%. Né? Então, o total seria a soma de todos esses quatro valores aqui que tivemos, né? A quantidade de rebanho suíno para Minas, para Espírito Santo, para Rio de Janeiro e São Paulo. Certo? Então, 6 milhões, né? 6 mil milhões, né? 6 milhões, 138 mil cabeças no rebanho suíno, né? Então, aí, eu começo a fazer esse cálculo, né? Porque você tem que encontrar um valor, certo? Que é a porcentagem e o ângulo, porque lembra que no gráfico de pizza, certo? Você vai ser na circunferência, assim, certo? Você tem aqui 360 graus, correto? Então, para cada informação, você tem que fazer duas contas. Tem que ver que grau representa esse valor e que porcentagem, certo? São duas contas que você tem que fazer para cada informação. Então, por exemplo, para Minas Gerais, aqui que diz, do total, são 3.363, certo? O total são 6.138. Então, agora faço a continha. 6.138 representa 360 graus, ou seja, o total da circunferência. E agora, 3.363 representa quantos graus? Aí você resolve essa regra de 3 simples, certo? Representa 197 graus. Esse aí, então, é o setor que corresponde a Minas Gerais, correto? Mas esse aí é, na circunferência, o ângulo que representa. Agora, você tem que calcular a porcentagem que representa esse ângulo, certo? Então, você diz 360 graus é o 100%. Então, 197 graus, que foi o que eu tive da informação, são quantos por cento? Aí você novamente resolve na regra de 3 simples. Aí, então, simplesmente vai ser 55%. Certo?
é o valor que você vai encontrar. Então, os 197 graus, que é o valor de Minas Gerais, representa aproximadamente 55% da pizza, né, do setor, certo? Então, você vê que aqui está, eu tenho 197 graus, né? Aqui daria 90, aqui daria 180, certo? Né? Pegando uma régua, né? Vou fazer com essa aqui, com essa tábua. Se eu tivesse assim, não, só o setor vermelho, estou pensando. Aqui seria 90 graus, aqui teria 180 graus, certo? E ainda tem esse pedacinho aqui, tá vendo? Por isso que dá 197 graus, né? Que corresponde a 55% do total. Correto? Então você tem que fazer esses dois cálculos para saber que informação colocar para cada item da tabela, né? Agora, vamos ver por exemplo, Espírito Santo. Espírito Santo são apenas 430 de 6.138, que é o total. Então, vou aqui e digo 6.138 é 360 graus, assim como 430 é o ângulo que representa, que é x. Resolve essa regra de 3 simples e corresponde a 25 graus. E agora aqui, com esse 25 graus, passa essa outra regra de 3. 360 graus corresponde a 100%, ou seja, toda a circunferência. Então, 25 graus, que porcentagem representa? Representa um 7%. Tá certo? 25 graus corresponde a 7% na circunferência. Então, aqui, vou e coloco, então, 25 graus, que é o 7%. É importante, claro, que cada setor você identifique com uma cor diferente, para que você identifique os diferentes dados que você tem, mas tem que ter uma, chama-se legenda do gráfico, certo? Que é, aqui corresponde cada cor. No caso aqui, quadradinho vermelho, a gente cor vermelho é Minas Gerais, que são 197 graus, que é aproximadamente 55%. Certo? Essa é a legenda do gráfico, que é algo que não tem a tabela, né? A tabela não tem essa parte da legenda. Que a legenda, muitas vezes, então, é uma informação a mais que você deve colocar e inserir dentro do gráfico para que o que você está colocando no gráfico seja bem explicitado. Então, aqui, em verde está São Paulo, que corresponde a 120 graus, certo? E representa 33% do total. Espírito Santo, que está em amarelo, é o 25%, que representa 7% do total. E Rio de Janeiro, que está em azul, certo? É um 18% do total, que corresponde a 5%. Então, esses são os gráficos que eu vou solicitar que você faça, né? Gráfico de coluna, gráfico de barra, não sei se tem, estou pedindo barra, não sei se estou pedindo barra, mas de coluna, pode ser de barra, ou coluna mista, ou barra mistas, de setor, certo? E de curva. Eu sei que de curva eu coloquei na tabela, essa sim coloquei, com certeza. Deixa eu ver aqui. Na atividade, a partir da questão 8 em diante, são questões para gráfico. Aqui estou vendo um gráfico de coluna, um gráfico de linha, um gráfico de pizza, um gráfico de coluna múltiplas, um gráfico de barras e um gráfico de pizza. Está aí. Certo? Então, voltemos aos gráficos aqui. Certo? Que outro tipo de gráfico tem? Tem o gráfico polar. Certo? É o gráfico que eu dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, por isso que eu não estou
pedindo para fazer aqui agora, só que é algo importante que se usa muito quando tem séries temporais cíclicas. Ou seja, que você faz a pesquisa, repete a pesquisa cada certo tempo, né? Uma vez por ano você fez essa pesquisa. Então, é algo que sempre está você pesquisando aí, certo? Por exemplo, variação de precipitação pluviométrica, algo que acontece todo ano. Ou seja, todo ano chove, então, você, no período da chuva, você faz a recopilação da quantidade de chuva e isso você faz um gráfico. Então, isso aí é o que chama-se uma série temporal cíclica, que todo ano você vai fazer, né? E no caso aí, então, como é algo repetitivo, você pode usar esse gráfico polar. E aí, então, até a precipitação pluviométrica na cidade de Recife, no ano de 93, certo? De janeiro a dezembro. E aí, então, você tem um gráfico polar, onde você tem em cada linha aqui, cada setor, você tem um mês do ano, certo? Cada linha aqui, essa linha representa um mês do ano, certo? Por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, abril. E então, esse pedacinho que vai montando a teia, como na teia da aranha, né? Você vê que parece uma teia, né? Então, essas linhas que vão atravessando aí são a gravação, né? Então, aqui você tem 50. Isso aqui é essa precipitação milímetro, né? Milímetro, certo? Seria a quantidade de água. Então, são 50 milímetros, 100 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros. São o restante que vai formando essa como teia, né? E aí, então, você une por uma linha, por exemplo, aqui, está usando uma curva para mostrar isso. Mas não é necessário, né? Você, se quiser, você faz uma linha, ou se não, simplesmente você coloca um pontinho aqui, onde você teve a quantidade de chuva por cada mês do ano, né? Então, a gente claramente pode ver que no Recife, no mês de junho, é o mês que mais vai chover, né? Maio e junho são os 2 meses em que mais tem chuva, né? Porque você vê que aqui está em quase 300 milímetros, certo? E em maio, a média está entre 200 e 250 milímetros, certo? Mais de 200 milímetros. Então, diríamos que o mês de maio e junho são os meses que se concentra mais chuva, ou se concentrou mais chuva no ano de 93, certo? Então, isso aí é o que você vai interpretar nesse gráfico. Não penso que eu vou fazer um gráfico polar, certo? Estou mostrando outro tipo de gráfico que existe, certo? Além do que são mais comuns, né? De curva, de coluna, de barra ou de pizza, certo? Aqui tem o gráfico polar, tem o cartograma também, que é um tipo de gráfico de carta geográfica, certo? Chama-se cartograma, porque você usa um tipo de mapa, por exemplo, um mapa político, né? É um cartograma, certo? Então, muitas vezes você vai usar esse mapa, que só aparece muito, por exemplo, quando você vai ver na época das eleições, você vai ver a evolução dos candidatos, né? Para presidente, por exemplo, como está indo a evolução em cada estado. Então, você usa, todo o tempo, aparece então esse gráfico lá no jornal, certo? E as porcentagens nos diferentes estados. Então, esse tipo de gráfico chama-se de cartograma, certo? Muito utilizado para, diferentes tipos de pesquisa que você vai fazer. Aqui no caso, está falando sobre a distribuição populacional no Brasil no ano 2000, certo? E entre mais escuro seja a cor, significa que tem mais concentração de habitantes, né? E à medida que a cor vai ficando mais amarelada, você tem menos habitantes, certo? Aqui outro cartograma.
crescimento das capitais, certo? Então, aqui, então já não só tem um pontinho em cada capital, sino que a intensidade da cor e o tamanho da bolinha, então, indica o crescimento, certo? Então, é uma coisa visual, né? Você vê aqui, claramente visual, né? Que pode dar o tamanho da bolinha e o tipo de cor, certo? Que te dá que tem mais crescimento, certo? Como cartogramas. Pictogramas é outro tipo de gráfico que se utiliza muito, que tem uma parte muito simbólica. Por exemplo, lo que tem muitas placas nos supermercados, placas assim nos shoppings, né, nos aeroportos, tem placas assim que tem várias informações, né? Por exemplo, no aeroporto tem para onde você vai, o andem, o portão C, portão D, portão E, certo? Diferentes portões onde você vai pegar o avião, certo? Então, o setor onde você vai recolher as malas, a esteira 5, a 6, 7. Então, ou tem os voos nacionais ou internacionais, as chegadas, as partidas. Então, você vai ver uma tabela, uma placa assim bem grande, onde você vai ter todas essas informações, certo? Então, esse é o que chama-se de pictograma. Esse é um tipo, né, que eu estou falando. Essa tabela assim, você pode imaginar, né? Aqui tem um pictograma. Isso foi extraído de uma revista, da revista Veja, certo? Em São Paulo, certo? Então, está falando da riqueza dos estados que crescem e a renda das pessoas cai, né? Certo? Os estados vão crescendo, mas na realidade as pessoas vão tendo menos renda. Então, isso ele está tentando mostrar esse crescimento através desse elefante grande que cresce aí, mas vai esmagando a bolinha do salário, certo? Então, essa é uma ideia de um pictograma. Certo? E é isso. Certo? Com isso, então, estaria encerrando a parte sobre gráficos. Eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o gráfico que tem que ser feitos na linha. Professor, esse gráfico é feito como? Qual é o aplicativo que a gente vai fazer esse gráfico? Como? Como é que a gente vai fazer esses gráficos? Você pode fazer esse gráfico à mão, se quiser, ou no Word, tanto faz, como quiser. Agora tem que, de acordo, o gráfico tem que ser feito de acordo com o que eu estou pedindo. Se é um gráfico de coluna, ou é um gráfico de curva, ou é um gráfico de pizza, ou um gráfico de barra, dependendo do que eu estou pedindo. Sim. Pois é, aí eu fiquei na dúvida como é que faz ele, porque manual é difícil para fazer, não, professor? Não, manual, inclusive até o gráfico de pizza, que vamos dizer assim, pode ser mais difícil por causa de que tem uma circunferência, mas eu lembro que quando eu estudava, tinha que fazer esse tipo de gráfico, eu pegava um prato de xícara, pegava a tampa de um vidro, de um frasco qualquer, e fazia a circunferência, entendeu? E depois tem, para medir os graus, tem uma régua que chama, como que chama isso? Em português? Tem uma aquela régua meia-lua, né? Transformador, né? Transportador. É uma reguinha que você usa para medir os graus, certo? Eu não sei se em português tem o mesmo nome que em castelhano. Régua para medir os graus. Porque para saber direitinho dividir a quantidade de porcentagem lá, manual é meio ruim. Isso aí poderia ser feito no Excel também, pode ser, né, professor? Está vendo aí? Transferidor. É. Eu não tenho essa regrinha. Olha aí, está vendo? Estou vendo. Transferidor, isso aí você compra
na livraria, baratinho, R$2, ó, aquele ali, que aparece aí. Na livraria você consegue esse transferidor, ó. E esse aqui é o mais simples ainda, mais comum, que eu tenho visto muito por aí. Ah, esse é menos de R$2, R$1,90. Tá vendo? É o transferidor. Ah, tá. Usando ele dá de fazer a quantidade certa do grau, né? Uhum. Com essa reguinha aí, você pega os graus certinho, ó. Você tem que Certo. fazer tu faz um X, uma cruz assim na circunferência, para saber onde está o centro, tá certo? Certo. E em cima do centro e cortando assim na horizontal e na vertical, aí tu usa esse transferidor para marcar o grau direitinho, tá certo? Ah, ok. E o resto com a régua. O resto da tabela tu faz do gráfico é só com a tabela mesmo, com régua e lápis e pronto. Agora, como te digo, se tu vai no Word, Professor, oi, temos uma outra aula aqui de Fundamentos da já Educação. acabou aqui, né? Já estamos além da conta, não? Oi? Já passou Já o tempo. tem 8h31. Aquela que é a outra aula de vocês é às 8, 8h30. É, das 8. Certo. Aliás, das 8h30. 8h30. Então, tudo bem. Então é o seguinte, amanhã a minha aula não vai começar exatamente às 8, porque eu estou dando aula até às 8. Então, um pouquinho depois, 8h10, 8h15, já estarei me conectando, tá bom? Beleza. Boa noite, professor. Então, amanhã vamos Boa noite falar a um pouco todos. das atividades e porcentagem, todas essas coisas aí, certo? Beleza. Então, estou suspendendo a gravação. Boa noite a todos.